desculpa te interromper, mas eu precisava também avançar só num outro ponto, que é o seguinte, e voltar, se você me permitir, na questão, ainda tratando de PT, PCC, Celso Daniel, a gente teve um momento, logo no início da campanha, onde teve o vazamento da delação do Marcos Valério, que tratava desse assunto, relação PT, PCC, caso Celso Daniel, uma conta clandestina com mais de 100 milhões de reais, 6 milhões destinados a calar um empresário que queria falar sobre a morte do Celso Daniel. E aí a gente teve uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que proibiu o homem que fatia a liberdade, o homem que cerceia a liberdade hoje no Brasil, para mim um ditador, ele proibiu a imprensa de tratar deste assunto. Né? E logo depois, no domingo, isso foi numa sexta-feira, no domingo nós tivemos aquele trágico episódio em Foz do Iguaçu, com a morte de um petista, em função de uma briga com um bolsonarista, numa grande cortina de fumaça em função de um fato trágico, é claro. Só que, logo depois, a proibição por parte do Alexandre de Moraes. E a gente assiste o Senado, onde você está hoje, muito passivo, Mara. O cara está invadindo, passando de todos os limites. Eu falo nesse microfone hoje com medo, o manto do medo pesa sobre o brasileiro, estamos vivendo uma ditadura e o Senado calado, Mara. Vocês duas, Simone, vocês são senadoras, eu queria saber de vocês se a gente não pode fazer nada. É certo que é o Rodrigo Pacheco, para mim um covarde, que estaria à frente e não faz o que tem que fazer, só que, Mara, hoje, você sabe a minha responsabilidade nesse microfone. Aliás, em 2018, no teu pleito, a gente conversou aqui por diversas vezes nessa rádio, você conversou muitas vezes comigo aqui. A gente luta pela verdade, a gente luta pela informação e hoje eu vou para casa com medo. Não sei se a Polícia Federal vai me buscar em casa, vai fechar a rádio. Será que a gente não pode fazer nada para conter esses arroubos, esses avanços, o passar do limite de um Supremo Tribunal Federal que assiste um Senado passivo demais, Mara? Olha, é uma vergonha, o Alexandre, isso me deixa muito indignada, porque se a gente abrir todas essas conversas com o Marco Valério, a gente vai espirrar sangue aí para tudo quanto é lado. Porque o que aconteceu? Você tocou num ponto crucial. E eu fui até o presídio de Contagem. Fui mais de uma vez lá para ouvir o Marcos Valério. Porque o que aconteceu aqui? Esse Ronan Maria Pinto fazia parte da quadrilha que extorquia empresários em Santo André. Ele era um dos que extorquia o meu pai. E ele, depois que o Celso Daniel já tinha sido morto, ele foi lá, assim, típico dele, oportunista, foi lá tentar ganhar uma graninha. E foi lá fazer uma chantagem. E aí eu fui para o presídio de Contagem, porque como ninguém falava mais nisso, e existe o documento, Alexandre, do dinheiro que entrou na Nova Santo André, na empresa do Ronan. Sabe por quê? Porque a chantagem que ele fez foi paga. Por isso que eu fui lá querer saber o teor da chantagem. E depois de muito insistir, porque no primeiro momento o Marcos Valério não queria falar disso, porque ele já tinha sido ameaçado, já tinha passado por violência dentro da cadeia por conta desse assunto, mas de tanto eu insistir, ele falou. E ele falou qual era o teor da chantagem. E o teor da chantagem era que o Ronan Maria Pinto, se ele não fosse pago, ele ia entregar o Lula como mentor do assassinato do Celso Daniel. Esse é o teor da chantagem. E o Lula pagou. Como é que alguém que não tem nenhum envolvimento pagaria? O Lula pagou os 12 milhões da chantagem, sim, para o Ronan Maria Pinto calar a boca e ficar quieto. E o Ronan Maria Pinto circula com uma tornozeleira eletrônica, desdenhando, dando risada e mostrando para todo mundo que ele está solto, com a tornozeleira dele com orgulho. Isso é uma vergonha, sabe por quê? Porque muitas vezes, depois que eu voltei lá de Minas e que eu tive essa informação, eu implorei para o Ministério Público de São Paulo ir lá ouvir o Marcos Valério. E não foram, até que eu tive que colocar o teor da chantagem no ofício, para que mandassem um promotor lá para ouvi-lo. E aí já era tarde demais. Então, desde o princípio, o Ministério Público de São Paulo acabou encobrindo o caso. E quem que era o governador na época? Geraldo Alckmin.
E hoje estão juntos, Geraldo Alckmin e Lula, com uma mácula dessa, um assassinato brutal desse, que na segunda-feira, antes do assassinato de Celso Daniel, o irmão dele procurou minha família para pedir para acalmar minha família, que eles acabariam, e o Celso Daniel acabaria com o esquema de corrupção e pararia de extorquir o meu pai da forma que fazia. Isso foi na segunda, na sexta-feira ele foi sequestrado e depois morto. E vem dizer que é crime comum, vem dizer que o Lula é inocente. Não, pelo amor de Deus. É uma vergonha de país. E a gente se está tampando. E a gente não pode deixar, entendeu, que essa falácia tome conta do país. As pessoas não podem cair nessa, que o Lula é inocente. Está acontecendo algum estrabismo dentro da cabeça dos ministros do Supremo de falar um negócio desse e de tentar conduzir a população ao erro.